Eu sou a professora Jenny, são vídeo de resoluções de questões do Enem. A gente está aqui, pessoal, para o último vídeo de resoluções de questões do Enem desse projeto específico, que fala sobre os 4 elementos, os 4 assuntos, os 4 tópicos mais frequentes nas provas dos últimos anos, 2017, 2018 e 2019, algumas questões selecionadas hoje sobre assuntos de direitos humanos, então racismo, homofobia, feminicídio, dentre outros. E aí, lembrando para vocês, né, por que o Enem fala sobre isso? Porque você, como um cidadão, como um ser humano decente, que intervém na sociedade, que se relaciona com pessoas, você precisa saber que você mora em um país em que a gente tem muitos problemas em relação aos direitos humanos, porque você tem responsabilidade sobre isso. Ah, mas eu não faço nada feio. Bom, a gente tem responsabilidade, a gente tem que mudar essa realidade, a gente tem que não perpetuar essa realidade, a gente tem que lutar para que ela seja diminuída. Então, se você mora aqui, você com certeza tem alguma relação com isso, ainda que você efetivamente não faça nada, mas se você não faz nada, em todo sentido, você também está sendo omisso, você também não está fazendo nada, literalmente, algo precisa ser feito, com certeza, tá bom? E aí que a gente viu, né, para falar não só do assunto, mas da forma de fazer a prova, a gente viu a importância, na verdade, a gente viu como o Enem ele cobra a interpretação. Ele quer a construção do sentido do texto, ele quer que você entenda o que o texto diz, o que o texto comunica, e para isso a gente trabalha com recursos, com elementos. Então, por exemplo, qual tipo de estrutura sintática que ele vai escolher, qual tipo de léxico ele vai selecionar, então que palavras os textos vão utilizar, vai utilizar a imagem, vai utilizar qual é o gênero textual que circula onde, por quê, com que motivação, escrito por quem. Então, todos esses elementos textuais, né, que são necessários na construção dos textos que circulam na sociedade, eles estão ali sendo discutidos na prova do Enem. Então, questões de construção textual, né, o que eu utilizo ali para construir sentido. Então, como esse sentido é construído e qual é esse sentido, é isso que o Enem quer saber. Ele não quer saber certo e errado, não quer saber a norma gramatical, não quer saber nome, não quer saber categoria, não quer saber classificação, ele quer saber qual é o sentido desse texto e como esse sentido é construído, ainda sem usar termos técnicos, mas utilizando ali esse conhecimento, tá bom? A gente vai começar com a questão 9 do Enem 2018, que diz assim: na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial apregoada por Gilberto Freire passa ao largo, passa longe do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. O levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra inúmeros da intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem como função predominante a função referencial, a função da informação. Então, é um texto que traz aqui uma informação. Que tipo de informação que ele está trazendo? Ele está resgatando o conceito do passado. Então, para quem não conhece Gilberto Freire, é um escritor famoso aqui no Brasil, né, já falecido. Ele escreveu texto, por exemplo, como Casa Grande Senzala, e ele trata muito da questão do cordial, né? O homem brasileiro ser cordial, ser hospitaleiro. Então, o brasileiro é aquele povo, a gente sabe que existe ainda esse senso comum, né? O brasileiro é o povo hospitaleiro, é o povo caloroso, é um povo que gosta de gente, que gosta de festa, que recebe todo mundo bem. Ah, que delícia que é ser brasileiro. E essa pessoa lá tá questionando isso, falando, olha, não é bem assim. Não é porque eu tenho a impressão de que não é bem assim, ou porque eu vi alguém cometendo um preconceito. É porque a gente fez uma pesquisa, alguém fez uma pesquisa e dados provam que tem muita gente disseminando preconceito por aí. Então, peraí, então cadê essa cordialidade? Então, essa hospitalidade, esse comportamento do bonzinho, caloroso. Então, é seletivo, né? Com algumas pessoas eu sou bonzinho, eu sou fofinho, eu sou caloroso, eu sou hospitaleiro, mas com alguns grupos eu sou completamente diferente. Temos um problema aqui. Então, um texto informacional, como eu disse, que vai trazer um conceito do passado e colocar aqui na realidade. Mostrar, olha, a gente tem perpetuado isso brasileiro como um povo caloroso, mas não é bem assim. Vamos observar os dados, porque enquanto a gente não aceita que existe um problema, a gente não encara e não muda, né? Se a gente ficar na negação de, mas o brasileiro, algumas pessoas são preconceituosas, mas no geral o brasileiro, ele é hospitaleiro, ele é um povo que gosta de gente, é um povo bom. Aí você não resolve nada, né? Porque se você não aceita que tem um problema, como é que você vai resolver esse problema? Como é que você vai fazer alguma coisa para intervir, para mudar isso, né? Para parar de perpetuar esse preconceito que está arraigado na sociedade, que é estrutural. E aí o enunciado, né? O que o enunciado diz. Por enquanto, estávamos apenas analisando o sentido do texto e como ele é construído, né? Então, ele traz ali uma informação comparando com o passado para desconstruir uma ideia pré-existente que vem sendo perpetuada e que não faz bem sentido. Talvez nunca tenha feito. Ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto faz o quê? Então, quer dizer, ele te diz, existe uma pesquisa em plataformas virtuais. Então, existem alguns assuntos que circulam ali nas redes sociais, em plataformas virtuais, e esse assunto ele vai mostrar, aliás, essa pesquisa vai mostrar
como é a postura do internauta brasileiro. E o que o texto diz em relação a isso? O que ele conclui? Ele minimiza o alcance da comunicação digital, ou seja, ele mostra que a comunicação nesse meio virtual, na verdade, não tem um alcance grande, não tem muito impacto, não envolve muitas pessoas. Não, né? Não é isso que ele mostra, ele não minimiza, ao contrário, ele cita um número bastante grande. Ai, gente, mas existem muito mais brasileiros do que esse número. De fato existe, mas não é por isso que eu vou desconsiderar esse número, né? São quase 400 mil menções, com 84% negativas. Então, tem uma quantidade muito grande de menções, são informações que estão disponíveis, que estão circulando, então eu não posso dizer que eu tenho um alcance baixo, eu tenho um alto alcance, ao contrário, é um alcance muito grande. B. O texto refuta ideias pré-concebidas sobre o brasileiro, então eu tenho algumas ideias que foram concebidas sobre o brasileiro no passado, esse texto vai contra essas ideias, ele desconstrói, fala, eu não concordo, não é bem assim. É exatamente o que ele faz, né? Gilberto Freire falava isso, mas, gente, essa pesquisa mostra que isso não tem o menor sentido hoje em dia, não é bem assim. Então, essa alternativa é a correta, mas a gente vai continuar para ver porque as outras não são. C. O texto relativiza a responsabilidade sobre a noção de respeito? Não, em nenhum momento ele está falando isso, né? Relativizando, de quem que é a responsabilidade? Então é da internet? A internet que está... Porque a internet, ela permite esse alcance maior, esse alcance grande, então a culpa é dela, do preconceito que está existindo hoje? Não, porque o preconceito já existia no passado, né? Talvez a gente não soubesse tanto, talvez a gente fingisse que não visse, talvez fosse mais difícil de você disseminar em larga escala, mas não, né? O texto não fala sobre isso, não relativiza nenhuma responsabilidade sobre respeito. D. O texto exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. Opa, uma questão muito fácil de ser marcada como correta. Por quê? Porque, de fato, no texto eu tenho o exemplo de um conceito na literatura da sociologia. Olha lá no comecinho. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi, por vezes, tratado como cardeal e hospitaleiro. Então, eu tenho realmente conceitos do passado, da literatura, da sociologia, sendo exemplificados no texto. Giana, mas se eu tenho mesmo, se essa alternativa é correta, por que eu não posso assinalá-la? Porque, lembra da pergunta? Qual é a pergunta? Ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa, o que o texto faz? Então, o texto foi escrito para quê? Quando o texto, ele mapeia, ele pega essa pesquisa para analisar esse comportamento, o que ele faz? Qual que é o objetivo dele? O objetivo é mostrar que existe preconceito na sociedade. Para isso, ele utiliza como argumento ali uma comparação, um contexto histórico, uma informação da literatura, mas o texto não vem para isso. Então, de novo, ele discerne entre o que é o objetivo e o que é a informação secundária. O objetivo aqui é falar sobre essa pesquisa, principalmente que o objetivo é provar que existe racismo. Então, a pessoa quer provar que existe preconceito e racismo, não só racismo, né? Outras formas de preconceito ele também cita. Então, enfim, quer provar que existe um preconceito, que o brasileiro é um povo preconceituoso, sua grande maioria. E daí, o que ele faz para isso? Ele fala, bom, consegui essa pesquisa que me traz dados que provam o meu ponto de vista. Então, veja, a pesquisa ela é um argumento. Eu trago informação para comparar, para desconstruir uma ideia, para mostrar de onde vem. Quer dizer, a própria literatura, a própria sociologia vem consolidando uma ideia que não é real. Então, ela vem validando, porque são textos bem escritos, são textos muito bons, né? O Gilberto Freire era muito bom. Então, assim, veja, pessoas legitimadas, que têm legitimidade para falar sobre o assunto, elas estão perpetuando um discurso que a gente precisa parar. Então, veja que isso é um argumento, é uma informação utilizada para validar o seu argumento central, que é: existe preconceito no Brasil. Somos um país preconceituoso, a gente precisa assumir isso. Então, esse exemplo de conceito, ele existe, mas ele não é o centro, tá bom? Ele vem como essa informação secundária, por isso que você não vai assinalar. Por fim, o texto expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento? Não, né? Porque primeiro que chama Comunica que Muda. Então, se chama Comunica que Muda, o projeto é porque você espera que falando a situação vai mudar, né? A partir do momento que as pessoas passam a ter esse conhecimento, elas vão querer fazer alguma coisa para impedir que isso se perpetue. Então, eu não tenho essa crença na ineficácia também, porque não é o objetivo do texto, de novo, né? Expor uma ineficácia, não, ele nem fala sobre isso. Ele não tá falando, será que o estudo vai fazer as coisas melhorarem? Não, o que ele tá falando é, o estudo constata um fato. Qual é o fato? Existe preconceito no Brasil. Tanto faz se o estudo vai fazer isso mudar ou não vai fazer mudar, não é o que o texto fala. O texto apenas usa isso como argumento para provar que existe, sim, preconceito. Tá bom, pessoal? Então, uma questão aqui que fala sobre direitos humanos, que fala também sobre tecnologias de informação, então sobre as redes sociais, pra gente ver como esse assunto realmente é recorrente, é muito recorrente no Enem, e que precisa, o que ela exige de você, precisa não, o que ela demanda, o que ela exige de você, que você consiga localizar informações, que você consiga interpretar e que você consiga principalmente discernir tanto o que está no texto, que é real em relação ao texto, o que está no enunciado, qual é a pergunta, quanto também discernir ali o tipo de informação do texto, né? Qual é a informação principal, qual é a informação secundária, o que vem como objetivo, propósito, finalidade, o que vem como argumento para sustentar justamente essa hipótese levantada no texto, tá bom? Vamos agora resolver a questão 14 do Enem 2018, que diz assim: no tradicional concurso de Miss, as candidatas apresentaram dados de feminicídio, abuso sexual e estupro no país. No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru. Foi
Foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru 2017 protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país no tradicional desfile em trajes de banho. O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Logo no início, quando as peruanas se apresentaram uma a uma, denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual, o assédio, entre outros crimes contra as mulheres. Então, mais um texto em que a gente tem a função referencial como predominante, ou seja, um texto que tem como objetivo informar o que aconteceu nesse concurso, que foi aparentemente bem diferente do que costuma ser. Então, qual é o enunciado? Quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher, o enunciado que traz informações, né? Eu tenho uma apresentação de dados relativos à violência contra a mulher, é o que diz o texto. O que isso faz em relação à materialização da linguagem? Mas o que é materialização da linguagem? Eu não sei, um termo técnico difícil? Calma, sempre pense nas palavras. É simples, parece que não é, mas não precisa ser imediato. Se você não consegue de imediato compreender a palavra, não faz parte do seu uso cotidiano, se você não lembrou o que ela significa porque você nunca ouviu, porque você não está acostumado a utilizá-la, vamos pensar. Não é tão difícil assim, é um processo, né? Então, materializar. O que é materializar? O que te lembra? Materializar material. O que é material? Material aquilo que é concreto, palpável, então eu quero isso, né? Quanto à materialização da linguagem, ou seja, em relação aos elementos concretos, esse texto utiliza elementos concretos. Ele utiliza elementos, ele utiliza ali alguma coisa para me dar essa informação, para apresentar esses dados. Eu quero saber alguma informação em relação a isso. O que isso faz? Isso configura uma discussão, então esses elementos concretos, esses dados, essas informações apresentadas nesse texto, que tem relação com a violência contra a mulher, configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico? Claro, Jana, a gente está aqui discutindo o assunto, peraí. Ele está trazendo uma informação que pode acarretar, que pode trazer como consequência a discussão. Mas aquele concurso em si, esses dados do concurso, eles estão ali para discutir? Não, eles estão ali para promover uma discussão. Veja que é diferente. Eles não estão ali para discutir, eles estão ali simplesmente para informar. Simplesmente não porque não é simples, mas para informar, para denunciar. Não há uma discussão porque as pessoas ali da plateia não têm voz. Se você tem uma pessoa desfilando, ela apresenta um dado e encerra ali. A discussão vai vir depois. Então não configura uma discussão naquele momento. Naquele concurso não teve uma discussão, não é um debate, uma aula aberta em que você chega e você fala, propõe um assunto, todo mundo debate, todo mundo conversa, levanta seus prós, seus contras. Não tem isso. Então não existe uma discussão. A discussão é posterior. Ela vem a posteriori. Esse concurso, né, esse modo de fazer esse concurso, ele veio justamente para promover essa discussão, mas não é o que é feito ali. Então ali não configura uma discussão, entendeu? A discussão acontece depois. Ali configura o quê? Propõe um novo formato no enredo dos concursos de beleza feminina? É isso que o texto diz? A partir de agora, todos os concursos têm que ser feitos assim? Não, Gênio, mas se ele foi feito assim, será que ele não defende isso? Não, ele não defende isso. Ele simplesmente usou um espaço que tem uma função, que tem um alcance bastante grande de um público específico, para falar, olha, público, vamos pensar um pouquinho além da beleza feminina, vocês estão tão preocupados, né, com a beleza, com a questão corporal, mas não tem uma coisa que está precisando de mais preocupação do olhar de vocês? Vamos ser um pouquinho mais profundo? Então, ele não propõe um novo formato, até porque se todos os concursos passarem a ser denunciantes, perde a graça, perde a função, porque outro tipo de público vai começar a frequentar, vai vir outro movimento, e você não vai atingir as pessoas que eles queriam atingir, o público-alvo vai mudar, tá bom? Então, eu não tenho uma proposta de um novo formato, né? Ele só funciona justamente porque é uma subversão, porque é aquilo que quebra a expectativa, é aquilo que surpreende. Se eu já esperasse que fosse ter uma denúncia, não ia ter a função que teve aqui, não ia ter o choque, não ia causar tudo isso que causou. C. Condena o rigor estético exigido pelos concursos tradicionais? Não também. Claro que a gente sabe que todo feminicídio, que toda a construção da mulher também tem essa relação com a exigência que existe na sociedade em relação ao corpo da mulher. O corpo que tem que ser perfeito, o corpo que tem que ter tais medidas, que não é cobrado dos homens, aliás. Mas não é isso que o texto fala. Então, o texto não vem para isso. Esses elementos concretos, esses dados que elas apresentam, não vêm para falar sobre esse rigor estético. Olha, a gente aqui tem que ser magra, a gente tem que passar fome, a gente tem problema de saúde, a gente tem problema psicológico. Não fala sobre isso, ele fala sobre outra coisa, fala sobre violência. Outro tipo de violência. Esse é também um tipo de violência, mas fala sobre outro. Então, não, ele não vem para condenar esse rigor estético, apesar desse rigor existir na sociedade, de ser errado, o texto em si não vem para isso. D. Recupera informações sensacionalistas a respeito desse tema. O que é esse sensacionalismo? É a exploração de assuntos que geram choque, né? Então tem um assunto ali, esse assunto aqui, ele vai gerar um choque, então você fica explorando, às vezes as pessoas sofrendo lá, e você filmando, e vendendo filmagem, porque todo mundo quer ver, quer especular, quer saber, que é uma coisa horrorosa, mas a gente se preocupar com as pessoas que estão sofrendo e ficar ali ganhando dinheiro em cima delas. Mas isso não acontece aqui. Eu não tenho informação sensacionalista, uma exploração, porque ali eu não tô querendo ganhar um ibope em cima de uma violência. Ao contrário, eu tô aqui para denunciar. Quero denunciar, justamente mostrar, olha, gente, é errado o que está acontecendo, é uma crítica.
É uma denúncia para que mude. E não uma simples, vamos ganhar dinheiro aqui nesse concurso falando sobre esse assunto. Até porque ninguém sabia que esse assunto ia ser falado ali, né? E por fim, subverte a função social da fala das candidatas? Exatamente. Você espera que elas tenham uma função, que elas tenham uma fala, que elas cheguem ali, se mostrem lindas, a minha medida e tal, e elas falam outra coisa. Você fala, opa, peraí. Aí você tem uma quebra de expectativa, você tem um choque, que é o que causa ali, literalmente o choque, é o que surpreende as pessoas, que deixa elas desconfortáveis e leva à reflexão e à posterior crítica, tá bom? Então, realmente tem uma subversão, ou seja, tem uma mudança, eu tenho uma quebra de expectativa na função das falas. A gente espera que elas falem alguma coisa e elas falam outras. E aí que vem o choque, aí que vem o objetivo, aí que vem o cumprimento da finalidade delas, que é mostrar, que é denunciar. As pessoas já estão ali, elas não têm como sair e levantar, tem, né? Mas não vão, provavelmente, sair e levantar na hora, não quero ver sobre esse assunto, elas acabam ficando constrangidas e pensando, realmente, a gente tá aqui pensando na beleza enquanto tanta coisa está acontecendo, tá bom? Se tiverem dúvidas, mandem aqui, não se esqueçam. Então, mais uma questão que trata dos direitos humanos, machismo, feminicídio, essa questão da mulher, e que é uma questão de interpretação, uma questão que você precisava simplesmente, de novo, conseguir discernir, né? O que está sendo questionado, o que é realista em relação à realidade, ficou bastante real, né, essa minha fala, mas enfim, algumas alternativas a gente viu que trazem informações reais, porém não são informações que estão no texto, não é isso que o texto pergunta, que o texto fez ali com o objetivo, né? Então sempre está discernindo essas nuances, né? O que o enunciado, o que responde o enunciado, o que apenas está certo em relação ao texto, em relação à realidade, para que você não responda correndo pensando isso. Não, isso aqui é verdade, eu sei que isso aqui acontece, né? Tá, você sabe que isso acontece, mas é isso que foi perguntado? É isso que está no texto? Então é isso que a gente tem que ficar atento, tá bom? Questão 10 do Enem 2018. Tem um texto de literatura, então novamente as artes aparecendo aqui, né? O que diz? Quebranto, quebranto? Mal olhado. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver e, entupido com a visão deles, sinto minha miséria concebida como um eterno começo. Fecho meu cerco sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponta e denuncio, o ponto em que me entrego, às vezes. Então, um texto bastante profundo sobre racismo, e o qual o que o enunciado vai me dizer, né? Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente, é frequente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema Essa Vivência, revela que o eu lírico... O que é o eu lírico? Uma espécie de narrador do poema, né? No poema tem alguém que fala, essa pessoa que fala a gente chama de eu lírico, tá bom? Então ele te fala aqui já, né, que eu tenho experiências históricas de preconceito e violência, né? Por quê? Porque o preconceito que a pessoa sofre, ele é construído historicamente, né? Não é um preconceito assim, eu não gosto de você porque você é feinho. Não, é uma coisa construída historicamente. A gente cresce achando que um é bonito, que o outro é feio, que um é capaz, o outro é incapaz, que um merece, o outro não merece, né? Então isso é construído historicamente. Ele vive isso, ele carrega esse peso. E no poema, como é que ele revela essa vivência? Como essa vivência é revelada? O eu lírico incorpora seletivamente o discurso de seu opressor, ou seja, ele seleciona o discurso do seu opressor, aquela pessoa que oprime ele, exatamente o que acontece. Olha em cada estrofe. Na primeira ele é o policial, então quer dizer, essas pessoas, né, pessoas negras, elas sofrem isso, elas estão andando na rua, a gente sabe, andando simplesmente vem um policial e né, fazem tantas coisas horríveis, por quê? Porque a pessoa é negra. Porque eu achei que ele poderia estar carregando uma arma, mas gente, achou por quê? Porque é negro, então a gente sabe que isso é um preconceito absurdo e que mata pessoas todos os dias. Bastante, inclusive. Então ele fala isso, né? Às vezes eu sou o próprio policial, então às vezes eu tô tão acostumada a ser tratada assim que eu mesmo fico querendo assim, achar que eu mereço ser tratada assim, ou eu vejo um policial e tenho medo porque eu sei que ele vai me tratar assim, porque até eu nem consigo mais achar que isso é errado, eu acabo internalizando, eu acabo achando que ele tá certo, de suspeitar de mim, eu acabo mudando meu comportamento porque eu sei que se eu andar mais rápido vai dar a impressão que eu tô fugindo. Então a pessoa vai internalizando aquilo de uma forma que ela vai se misturando no discurso do opressor com o que ela realmente deveria pensar sobre ela. Às vezes ele é o porteiro que não deixa ele entrar em certos lugares, ou seja, será que eu devo frequentar esse lugar? Será que esse lugar é pra mim? Talvez eu realmente, eu nem devesse estar nesse lugar, eu devesse frequentar outros ambientes, né, que são feitos pra mim. Por quê? Porque ele tem outra cor? Que absurdo, né? E aqui fica mais claro ainda na terceira estrofe, sublinhei pra vocês, entupido com a visão deles. Quem? Quem são eles? Esses opressores. Eu fico entupido por essas visões, por essas construções que eles têm sobre mim. E porque seletivamente em cada situação ele vai agir de um jeito. Então, nessa situação, realmente, eu acabo me tratando, eu acabo me identificando, eu acabo assimilando esse discurso que as pessoas têm sobre mim.
eu acabo respondendo como elas esperam, de raiva. Então, se elas falam, você é muito violento porque você é negro, eu acabo sendo violento de raiva. Então, quer dizer, eu deixo elas me contaminarem. Então, sim, eu incorporo seletivamente esse discurso e a gente tem isso ali. Eu sou o policial, eu sou o porteiro entupido com a visão deles. É muito claro, né? Dá pra literalmente sublinhar, concretamente encontrar no texto. Por que as outras estão erradas? B. Submete-se, esse eu lírico submete-se à discriminação como meio de fortalecimento? Não, né? Ele não fica mais forte, do tipo, agora eu vou me fortalecer, porque eu não me importo com isso, porque eu sou mais do que isso. Não, porque é difícil, porque ele tem muitas consequências na vida, né, dessas visões que as pessoas têm, né? Não é simplesmente, eu quero não me importar. Não é uma escolha tão simples, né? Porque como eles têm consequências, tem impactos, né? O emprego que a pessoa vai deixar de ter, a violência que ela vai sofrer na rua pela simples cor que ela tem, que ela nem escolheu ter. E também, que diferença faz a cor? Faz, né? Infelizmente faz muita diferença. E aqui o que a gente vê? Por que ele não se fortalece? Porque ele fala, fecha-me o cerco, sendo o gesto que me nega. Então a gente vê essa opressão que ele sente. Então ele não fica mais forte. Ele vai se diminuindo, ele vai se desesperando. C. O lírico engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiças. Não, ele não está ali denunciando o passado. Ele está ali ao contrário, carregando esse passado, internalizando e sentindo isso na própria vida, tendo suas consequências. E a gente percebe que não é do passado pelos verbos no presente. Eu sou o policial, eu não era o policial. O policial não matou meus avós, né? Eu sou o policial hoje. Então, hoje isso está acontecendo. Então, a denúncia do presente, essa opressão no presente. Ele sofre uma perda de identidade, de noção de pertencimento? Não. Gente, mas ele fala que, eu me nego. Mas o que é esse se negar? Justamente ele se nega porque ele não se aceita, como se ele assumisse realmente a postura do opressor para falar, você é um lixo, você não serve, você não presta. Então, nesse sentido que ele se nega, ele só sofre isso porque justamente ele sabe o lugar dele, ele sabe as origens dele, ele não nega as origens, ele não tem essa perda de identidade, ao contrário. Por que às vezes ele é o policial? Porque ele sabe, né? Eu sou negra, eu ocupo esse lugar na sociedade. Então, por eu ocupar esse lugar na sociedade, é que às vezes eu me condeno, é que às vezes eu falo, será que eles estão certos? É que às vezes eu ajo como eles esperam que eu aja? É que às vezes eu tenho todas essas incorporações, tá bom? Então, é justamente por ele ter noção, ele não conseguir se desvincular da pele dele, de todo esse histórico que ele carrega. E, por fim, o lírico acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária, então ele acredita, não, realmente a sociedade, quem sabe, pode se tornar igual? Não fala sobre esse texto, eu acredito que ele não acredite, e se ele acreditar não é o que o texto fala, o que o texto mostra é ele carregando, ele sendo contaminado por esse discurso horrível. Então, mais uma questão que fala sobre direitos humanos, fala sobre fala sobre racismo e também sobre as artes. Traz ali um texto poético para falar sobre esse assunto, para a gente ver que tem várias formas de falar sobre o mesmo assunto, né? E o que ele exige de você? Que você localize a informação no texto, que você interprete, como quase sempre. E para finalizar, a questão 21 do Enem 2019, outro texto literário. Então, de novo, as artes aqui presentes, um texto que chama Menina. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada, estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho, era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar o pano. Não hesitava nunca, nem errava. A mãe sabia tanto. Tita chamava de, como quem diz. Tentava não pensar as palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinha-as pensado. Oh, tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar intensamente agora, quase com fome, depressa antes de morrer, tanto que não se conteve e... Mamãe, que é desquitada? Atirou rápido, com uma voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou desaparecia, sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mãe parada, com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar a qualquer pensamento. A máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, luz, luz. Então, um texto poético, porque poético, né? Porque a gente vê que há uma preocupação com a forma dele. A gente tem, por exemplo, o foco narrativo infantil, não é a criança que está narrando, não é a menina que narra o texto, mas é pelo olhar dela que o texto é narrado. Então, que bonita que a mãe era, o discurso direto do livro, né? Quem fala que bonita que a mãe era é o narrador, mas é o pensamento da menina. O narrador invade a cabeça da menina para falar o que ela pensa, o que ela sente. Que bonita a mãe era, com os alfinetes na boca. E a gente tem aqui uma construção muito profunda, muito bonita, que é a visão que a criança, a menina, a filha tem da mãe e a visão que a sociedade tem da mãe. Então, o que a filha pensa da mãe? Gostava de olhá-la, por quê? Porque a mãe, olha só, tinha um jeito decidido de cortar o pano, não hesitava nunca nem errava, a mãe sabia tanto. Então a mãe é aquela pessoa que sabe tudo, aquela pessoa que é forte, aquela pessoa que está ali trabalhando. Então, essa visão um pouco, não idealizada, né, mas uma visão, um olhar que a criança tem sobre a mãe. E a ingenuidade até, né? E ali, qual que é o olhar social, né? Como que as pessoas olham para aquela mãe? É uma mulher forte, é uma mulher trabalhadora,
É uma mulher que não hesita? É uma mulher decidida? É uma mulher que tem força? Não, é uma mulher desquitada. Então ela é resumida a isso. A gente não sabe nem porquê, mas é isso o que ela é essa definição dela. Então a diferença, a gente tem a contraposição desses olhares. Então veja toda a construção poética que ele tem aqui no texto. O que mais? O jeito que o texto é construído, né? Atirou rápida, com uma voz sem timbre, tudo ficou suspenso, se alguém gritasse, o mundo acabava. Era forte aquele instante, forte para uma menina. E aí a gente vê ali que conforme ela fala, né, conforme essa pergunta acontece, o que acontece com a máquina? A máquina avançava, desgovernada, que aquilo vai representar aqui concretamente o que a mãe sentia, né? Então esse avanço, essa sensação de agora eu tô desgovernada, agora o que eu faço, eu vou ter que falar sobre isso com a minha filha. Então veja que a gente tem os elementos externos refletindo os elementos internos. Então veja quantos recursos textuais são utilizados na construção desse texto, muito profundo, né? Por isso que o texto poético ele se preocupa não só com o que ele vai falar, com o conteúdo, mas principalmente com a forma. Então a gente vê na escolha de cada uma dessas construções, da construção pela oposição, da construção do olhar do foco narrativo infantil, da construção pela representação do exterior, que representa também o interior, a gente vê o cuidado do autor. E qual é o enunciado? Ela é escrita na década de 1960, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada na... Então, quer dizer, essa narrativa escrita há 60 anos tem um drama, tem um conflito, tem um problema no centro. E qual é esse conflito que está no centro? Qual é esse drama central, né? Então, aquilo que sobressai no texto, aquilo que é o foco do texto. A gente percebeu que essa construção dessa imagem social da mulher que é um problema, né? A mulher que é desquitada é um problema. Eu tenho uma insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna? Não, né? Em nenhum momento se diz que existe uma lacuna familiar, ao contrário, a mãe e a filha parecem ali se bastarem, parecem ali se darem super bem. Então, mesmo que exista uma lacuna familiar da figura paterna, isso não aparece no texto, não é o drama do texto, não é esse, estamos aqui, sem um pai, a menina que cresce sem pai, fica sem uma figura, não tem isso no texto, né? B. Eu tenho uma associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe? Não, né? Mas Jane, a mãe tem uma reação, você mesmo disse que ela tem internamente uma reação, mas isso não é externado, e mesmo que internamente ela sinta algo ali, né, em relação à angústia da filha, mas por que ela sente? É uma consequência do drama central. O drama central não é a postura da filha, é a postura social. Existe uma visão social, a filha descobre, e esse é o drama. Não a filha descobriu. O drama é existir a postura social. É a mulher ser vista dessa forma. É a mulher ser vista de modo negativo porque ela é separada. Como se o homem não fosse, né? Só a mulher que é separada porque ela se separa sozinha, né? Tô sendo irônica. É bom sempre avisar. Então, quer dizer, essa associação entre essa relação que existe entre um sentimento de desconforto da mãe e uma angústia da filha, ela é uma consequência do drama, ela não é o drama central. Então, o texto não foi escrito para falar, a filha tá angustiada e por isso a mãe tá desconfortável. Não, o texto foi feito para falar, olha, a mãe, existe uma visão na sociedade negativa sobre a mulher desquitada. Isso impacta ali, né, no modo como ela vai ter que lidar com a vida dela, né? As pessoas têm uma visão sobre ela. Ninguém tem nada com a vida dela, aliás, né? Mas enfim, então veja que esse não é o centro do texto. Pode ser uma consequência, mas não é o drama central. É uma consequência do drama central. C. Eu tenho uma relação conflituosa, um drama centrado na relação conflituosa entre o trabalho doméstico, o trabalho dentro de casa e a emancipação feminina, que é uma mulher que, eu não consigo trabalhar fora, não consigo me emancipar porque eu sou obrigada a trabalhar dentro de casa. Não tenho isso, né? Pode ser que tivesse, mas não é o que aparece aqui. O que fica aqui claro nesse texto como centro, como problema, como conflito, é a visão social da mulher. É o fato da mulher ser vista de modo negativo porque é separada. D. Eu tenho uma representação de estigma social modulado pela perspectiva da criança, exatamente o que a gente tem falado até aqui. Então, uma representação do estigma social, que esse estigma, esse preconceito, essa visão negativa criada para uma determinada personalidade, para uma pessoa, para um grupo social, que são as mulheres desquitadas, modulados, são olhados para a perspectiva da criança. Eu tenho ali no título Menina, eu tenho o discurso indireto livre, né, o sentimento da menina, eu ressaltei para vocês o foco narrativo infantil, que fica nítido, fica muito mais claro também. Ali vou sublinhar para vocês, sentia Ana Lúcia. Era algo muito forte para uma menina, então é uma menina, é um foco narrativo infantil. Eu tenho a perspectiva da criança, a criança olhando para a situação e nos mostrando uma representação da mulher desquitada, da mulher que é separada. É ela, essa criança que vai nos contar, ela vai descobrir e a gente vai descobrir junto com ela. Então realmente tem essa representação desse preconceito social, desse estigma social, dessa visão negativa social e pelo olhar da criança que eu vejo. E eu tenho uma expressão de dúvidas existenciais intensificadas pela percepção do abandono? Não, né? Porque aqui eu não tenho nem a criança se questionando, nem a mãe se questionando, dúvidas existenciais, quem somos, por que estamos aqui, e também não tem uma percepção de abandono, né? Ninguém que tá falando que tá sendo abandonado, que ela tá falando, por que chamam minha mãe disso? Minha mãe é tão forte, tão maravilhosa, e por que estão xingando ela? É um questionamento da criança, uma crítica também, né? Indiretamente. Então, uma ingenuidade que vem ali pra gente, que é adulto, como uma crítica. De por que tantas coisas boas que ela tem, por que estão falando mal dela? Por que ela tem que se resumir a isso? E por que isso tem que ser negativo, né?
Então, eu tenho aí uma questão sobre direitos humanos, sobre arte, de novo, essa não interdisciplinaridade, né, mas sim, né, assuntos ali que estão sempre sendo recorrentes, sempre aparecendo no Enem, e de novo uma questão de interpretação, uma questão que não vai me solicitar nomenclaturas, então esse texto é de qual categoria, esse texto é de qual gênero, de qual função predomina, qual recurso utiliza, né, no termo técnico do recurso, eu quero que você saiba o recurso para interpretar o sentido dele. Então, eu quero que você consiga discernir aqui o que é central no texto e o que não é. Então, o texto, o centro dele, o drama central, é essa construção social, porque é um texto crítico, um texto de denúncia, um texto que questiona esse comportamento do ser humano, tá bom? E claro que você tem esses desdobramentos que aparecem em outras alternativas. Por isso que você tem que discernir qual é a parte principal do texto, qual é o objetivo, qual é o foco, para que você consiga acertar a questão e principalmente para que você consiga compreender por que o texto está ali, por que ele foi escrito, o que ele quer comunicar, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, a gente finalizou aqui o trabalho que a gente se propôs a fazer, né? Nosso projeto de resolver 4 questões de cada um desses tópicos, cada um desses assuntos recorrentes nas provas do Enem. Então, é o seguinte, caso vocês queiram que a gente continue com isso, gente, então vamos resolver a prova inteira, né? Vamos fazer outras questões, ou questões desses mesmos assuntos, mas mais questões, ou de outra prova, né? Vou prestar um outro concurso, então falem, escrevam para mim no e-mail, escrevam aqui embaixo nos comentários, e a gente pode planejar outros vídeos também com resolução de outras questões desse ou de outros concursos, tá bom?